Bom, nessa aula nós vamos falar um pouquinho de deflexões, né, de vigas e eixos. Bom, pessoal, então já aprendemos, né, a trabalhar dimensionamento ali de vigas, eixos, enquanto ali o seu carregamento avaliando as suas tensões. Só que também é preciso, né, limitar a sua deflexão, né, qual que vai ser o deslocamento ali, né, pegando ali um ponto, um elemento na sua viga. Então pode ser que o material não venha a sofrer o escoamento, mas essa deflexão ali devido à carga vai comprometer ali, né, a função dessa viga, né, assim como a deflexão também a inclinação. Então agora, né, que a gente vai estar determinando ali como encontrar essas deflexões e inclinações ali específicas nos nossas vigas e eixos. Então, nessa primeira aula, né, nós vamos estar falando um pouquinho do que é, e vamos estar vendo aí já o método, né, para estar solucionando, que é o método da integração, e existe também mais dois métodos analíticos, né, que é o método das funções de descontinuidade e o método de superposição, que são outras duas videoaulas, e também aí uma técnica parcialmente gráfica, né, que vai ser o método dos momentos de áreas, né, que também vai ter um outro vídeo aí explicando todos esses métodos, né, cada método desse. Então, para deflexões de vigas e eixos, né, nós vamos ter essas 4 aulas. Essa de agora inicial, explicando o método de integração, e mais as outras 3 de funções descontínuas, superposição e áreas. E depois, né, mais para frente aí teremos aí as outras, aonde são situações de vigas, né, estaticamente indeterminados, né, vigas hiperestáticas, né, que é utilizado para a gente determinar as reações de apoio também em viga. Então a gente também utiliza esse método de deflexões para encontrar, né, reações nessas vigas hiperestáticas. Bom, algo que é muito importante na deflexão é a nossa linha elástica, né? Então a linha elástica, né, é o diagrama de deflexão, né, da nossa viga ao longo do eixo longitudinal. Então essa linha aí, né, ela é medida através ali do centroide, né, de cada área da seção transversal, né? Então vocês lembram lá em resistência dos materiais 1, né, a linha neutra que tinha ali indicando, ela está passando o quê? Pelo centroide. Se a gente pega um elemento, essa seção aí onde eu tenho essa linha neutra, ela não vai ter mudança do seu comprimento, né, mesmo ela sofrendo essa flexão, né, onde vai ter uma parte sofrendo tração e a outra compressão. Essa linha neutra é que está ali no meio, né, então no centro geométrico ali dessa nossa área. Então, né, a nossa linha elástica, né, é aí desse nosso centroide. Então, a gente vai esboçar alguns desses diagramas aí de deflexão, né, para facilitar o nosso entendimento, mas ele aí é algo ali que a gente não tem uma precisão ali para essa montagem, mas é muito importante a gente ter essa noção. Então, no geral, né, os apoios têm que resistir à força e vai restringir o deslocamento, né? Então, se esse aqui, ó, restringe apenas a força, ele restringe o deslocamento. E o apoio que restringe um momento, então, além, né, como ele também, já que restringe o momento, restringe a força, além do deslocamento, ele também vai restringir a inclinação, né? Então, se eu tenho uma viga engastada, aqui, ó, nessa parte inicial, eu não tenho nenhuma inclinação, já que ela não permite ali a rotação. E caso não restringe força nem momento, aí eu tenho todas essas duas. Então, que é esse caso? Está engastada, então aqui inicialmente, ó, ela é reta, ela não tem, né, aqui de forma grosseira, nenhuma inclinação, né? Aí vem aqui a deflexão dela, ó, e já nessa aqui, ó, não tem variação de deslocamento, mas ele tem essa inclinação. Nessa outra linha, né, nesse ponto aqui, ele tem inclinação,
ó, mas não tem deslocamento por ser apoio, e aqui no rolete, ó, ele também não tem deslocamento, né, mas tem a inclinação. Então isso que é importante para a gente estar verificando, né. E a nossa linha elástica a gente vai determinar, né, se ela é positiva ou negativa, né, em cima ali da forma com que ela vai estar montando, né, vai estar sofrendo essa flexão. Então, não é tão ali intuitivo, né, o esboço aí da nossa linha elástica, a gente tem que ter essa ideia em cima do carregamento, como vai estar, né. Então, depois a gente vai ver que a gente geralmente trabalha analisando separadamente as forças para depois fazer, né, ali a soma final. Então, a gente vai o que? Para traçar inicialmente esse nosso diagrama, né, a gente sabe se eu tenho, né, ela aqui, o meu elemento, né, tende a curva para cima, né, a concavidade aqui para cima, ele é positivo, o momento interno. Já se ele curva aqui, ó, com a curvatura para baixo, né, o momento dele ali interno é negativo, né? Observa. É anti-horário ou horário? Depende da posição. Por isso que a gente fala da curvatura. Porque a gente tem, né, como vocês viram em mecânica 1, ação, reação, né? Então vai ter duas ali sempre em sentidos opostos que vai fazer com que ele fique aqui, ó, com a concavidade para baixo ou para cima. Então, a nossa linha elástica aqui, ó, a gente vai estar determinando, mas é importante, né, a gente conhecer quem? O diagrama do nosso momento fletor. Nós já vimos em aulas anteriores, né, já viu o Sama aí em função disso, mas tem alguns pontos que são importantes. Igual, observe essa viga apoiada aqui por pino em D e rolete em B com essas duas cargas, o nosso momento fletor, né? Então aqui, ó, vem aqui do zero, vem aqui no máximo, né? Aí ele sobe e desce aqui para um outro. Então, pessoal, não quer dizer aonde que é a deflexão máxima. Ah, é onde eu tenho o P1, é onde eu tenho o P2, é nesse B, é aqui, ó. Esse C, ó, observe aonde está mudando, né, o nosso momento fletor. Isso é muito importante, porque aqui o nosso momento é negativo e aqui o nosso momento é positivo. Esse ponto aqui, ó, é o ponto, né, a gente vai ver depois na nossa linha elástica, aonde ele muda a curvatura, né? Ele sai de uma reta côncava para uma convexa, né? Ele muda ali o sentido, é nesse ponto C, né? Então não quer dizer que onde tem a força vai ser a maior deflexão. Isso depende do comprimento, são outros fatores. Então, aqui, ó, no nosso momento fletor, observa aqui, ó, esse é o ponto de inflexão, né? O ponto C, que é o ponto aqui, ó, onde ele sai do momento negativo para o momento positivo. Então, a curvatura aqui está para baixo, ó, é o momento negativo. Agora ela está para cima, né, que é o momento positivo, como nós vimos aqui, ó, anteriormente. Certo? E observa, aqui, para esse exemplo, né, lógico que não calculamos, mas a deformação máxima aqui, ó, entre B e D não é nesse ponto. P2, onde está a força, não é C, aonde tem a inflexão, né? É um outro ponto, D. Né? Então ali, né, depois vamos aprender ali, tá determinando esse ponto de máximo. Aí observa aqui, aonde que ele tem o ponto de máximo, né? Essa deformação máxima, ela é o que? Ou ela vai ser aqui numa extremidade, como aqui o ponto A, né? Ou se eu tenho ela apoiada por dois lados, é aonde o que? Eu vou ter, ó, a tangencial dela aqui na horizontal, né, que é o ponto de máximo. Bom, então olha aqui um outro exemplo, engastada com momento aqui e aqui uma carga. Então, ó, o diagrama momento fletor negativo, aqui positivo, né? Vem até aqui a carga P crescente, depois o momento é constante. Então, ó, como ele está engastado, aqui não tem nenhuma inclinação, ele é zero. Negativo, então vem com a concavidade para baixo até quem? O ponto onde ele muda, que é o ponto de inflexão. Aí aqui a nossa curvatura já vai ser para cima. Então você vai ter um ponto de máxima aqui, ó, entre, né, o A e o C, né, que está para baixo, que é onde o que? A minha tangente aqui da curvatura é horizontal.
e a extremidade, né? Então aqui vamos estar analisando qual dessas duas aqui é a maior, né? Se eu quero saber qual que é a deflexão maior. Então, pessoal, a relação do momento curvatura, né? A gente tem aqui, ó, a gente vai ter um raio de curvatura, né? Que é com base nele que a gente vai estar determinando ali, né? Os métodos ali de inclinação e deslocamento da nossa linha elástica. Então, tem 3 coordenadas que a gente vai estar analisando. A primeira, né, é o Vzinho que a gente chama, que mede o deslocamento do centroide, né? Então, o centroide da minha seção, a partir dele que a gente vai estar vendo o deslocamento dele. Então, aqui, né, como fosse aqui o nosso centroidezinho, é o Vzinho, que é o nosso deslocamento. Então, tudo que a gente falar aqui, esse Vzinho é o deslocamento. X é o que vai medir, né, a posição do nosso elemento diferenciável, que é ao longo do nosso eixo. X é o eixo longitudinal da nossa viga, que é o X. Então, se a gente pega aqui, ó, um pequeno elemento, né, esse nosso dx aqui, ó, ele vai estar sobre a nossa linha neutra, né? Então, ele não se deforma. E o y mede a posição ali, ó, desse nosso elemento, né, da linha neutra até um outro ponto. Então, ó, esse elementozinho aqui, ó, é esse aqui, ó, antes da deformação. Dx é onde tem a nossa linha neutra. Então, o y é até um outro ponto qualquer aqui, onde eu vou ter essa reta ds. Então, observa, antes da deformação, sofreu a deformação, sofreu aqui, ó, esse momento, né? Então, aqui, ó, lá onde vai ter um raio de curvatura aqui, o ρ, o meu dx, ele não se deforma, né? Porque está sobre a linha neutra. Já o meu ds vai se deformar. E ele forma ali, né, um ângulozinho de θ. Bom, então, para deduzir essa relação entre o momento interno e o nosso raio aqui de curvatura, né, a gente vai, né, analisar o caso mais comum ali, né, de uma viga reta, né, com deformação elasticamente por carga aplicada perpendicular a ela ao longo do nosso eixo X, né? Então, encontrando ali, né, analisando a nossa seção transversal. Então, devido à carga, né, essa deformação da nossa viga vai ser provocada por uma força cortante interna e um momento fletor, né? Então, se o comprimento da viga, né, for muito maior do que a altura, a maior deformação vai ser causada pela flexão. Então a gente não, né, considera ali, né, o nosso cisalhamento. Qual que é a causa do cisalhamento em relação a essa deformação? Então a gente vai analisar, né, sempre ser bem maior que a nossa deflexão em cima do nosso momento. Né? Pegando aqui, ó, um elementozinho quando eu mostrei, ó, de dx, que é ele aqui. Então, considerando o material homogêneo com comportamento linear elástico, né, a gente chega aqui, ó, que a nossa curvatura é o módulo, né, o momento fletor aqui interno para aquele ponto, né, em cima do nosso raio de curvatura que tem, sobre o módulo de elasticidade e o momento de inércia ali em torno do nosso eixo. Então, essa aqui é a nossa curvatura. No próximo slide ali a gente vai demonstrar como é que chegou nisso aí. Então, utilizando aqui também, ó, a gente pode chegar numa outra equação, né, que é a mesma, na verdade, substituindo aqui quem que é o nosso momento fletor, né? Na verdade, é a nossa tensão, que é o momento fletor vezes o y, a distância da linha neutra ao ponto que eu quero, sobre o nosso momento de inércia. Então, substituindo, a gente chega nessa outra equação. Bom, olha só, aqui o nosso elemento, a linha neutra, tem a distância dx, a uma altura y, ele tem esse ds, inicialmente. Inicialmente, esse ds é igual ao meu dx, já que é seção retangular. Bom, sofreu aqui um momento, ele vai ter aqui, ó, através aqui dessa curvatura ρ, né, ele vai ter a deformação. O meu dx vai permanecer igual, porque está na linha neutra. Já o ds não, ele muda, né? E
ele está a essa distância y, então o raio de curvatura que eu vou ter do f vai ser quem? Vai ser o ρ menos o y. Então, olha só, por definição, o nosso ds', que é o ds aqui após a deformação, né? Aqui que tem a uma distância y, eu sei o que? Nossa deformação é a variação, então é o ds' menos o ds sobre o ds. Essa é a deformação, como nós já aprendemos lá em existência 1. Inicialmente o meu ds é igual ao dx, e aqui quem que é o meu dx aqui? O meu dx aqui é o dθ vezes o ρ, né? Se eu quero uma seção ali, né? Parte que tem um ângulo, é quem? É o raio vezes esse ângulo, que é esse aqui. E quem que é o ds? O ds é o mesmo ângulo dθ, só que agora o raio é quem? É ρ menos y, o meu ds'. Então, substituindo aqui, ó, a gente vai ter essa equação, resolvendo, né? Corta aqui todos os meus dθ, aqui o menos ρ aqui com ρ, a nossa deformação aqui, então vai ser o quem aqui, ó? O y sobre o ρ. Reorganizando, a gente tem o que? 1 sobre ρ é igual menos a deformação ali naquele meu elemento ali, daquele meu ds sobre o y. Então, a gente sabe que a lei de Hooke, né, deformação é a tensão sobre o módulo de elasticidade. Substituindo ela aqui, a gente vai ter, né, que 1 sobre ρ é menos a tensão sobre o módulo de elasticidade y. E, como falei, a gente sabe que a tensão é o my sobre 1, sobre o momento de inércia, o i, né, aqui negativo. Substituindo, né, e organizando, a gente chega naquela nossa equação da curvatura. Então, que a gente consegue determinar ali a curvatura com o momento, né, e o i. Certo? Então, agora vamos entrar, né, para determinar ele utilizando o método de integração direta. Bom, a gente vai o quê? Vai expressar, para chegar nessa minha curva de linha elástica, né, a gente vai expressar aqui, ó, matematicamente a nossa tensão em função de x, né, que é a distância, né, que a gente tem ali ao longo da nossa viga, o eixo longitudinal. Então, para obter, né, em primeiro lugar, a gente tem que representar através da curvatura, que é 1 sobre ρ, em termos de v e x. Então, né, o v seria ali o nosso y, né, então, como você já deve ter estudado em cálculo, né, os livros de cálculo mostram, a gente só adaptou aqui para o nosso vzinho, que a curvatura 1 sobre ρ é derivada segunda de v em relação a x sobre 1 mais dv dx ao quadrado, isso aqui elevado a 3 sobre 2. Bom, então isso aqui, né, a gente sabe isso aqui matematicamente. Como a gente tem a nossa equação que a gente teve da curvatura, a gente vai substituir essa função aqui matemática, né, na nossa equação da curvatura. Por quê? Porque a gente quer determinar em função do meu x. Então, a gente vai ter aqui, ó, essa nossa equação, né, que é uma equação representando ali, ó, infinitesimal ali, não linear de segunda ordem. Bom, o que a gente sabe, né, considerando que deflexões são limitadas, né, ali de forma a maioria das vigas, né, a deflexão que a gente tem nas vigas são curvatura rasa, então essa nossa inclinação elástica ali, ó, do dv sobre o dx, ela é muito pequena. Então, ela é muito pequena, essa deformação que a gente tem ali, né, em relação ali ao comprimento. Se a gente eleva ela ao quadrado, como está aqui, ó, né, ela, algo muito pequeno ao quadrado, vai se tornar menor ainda. Então, esse termo aqui, ó, se torna desprezível. Então, a gente vai ter o que, ó, d ao quadrado v sobre dx ao quadrado, né, aqui sobre 1. Então, que é essa nossa equação aqui simplificada, devido ali, né, ser um valor ali muito pequeno, que elevado ao quadrado vai ser desprezível se comparando à unidade. Bom, então,
Também é possível escrever essa equação de outras duas formas. Como? Diferenciando cada lado da equação em relação a x, né? Então eu posso pegar esse aí, passo para o lado de lá. O nosso momento diferenciando em relação a x, ele é quem? É o nosso esforço cortante. E o nosso, ó, aí a gente vai ter ele aqui, ó, diferenciou 1, aqui o esforço cortante. E o nosso esforço cortante diferenciando em relação a x, ele vai ser o quê? Menos ali a nossa carga. Então, que é essa nossa aqui, ó, equação. Então, né, na maioria dos problemas, a rigidez de flexão, né, é constante ao longo do comprimento. Então, a gente pode, né, trabalhar aqui junto com eles ali em função do meu dx. E assim a gente vai ter, né, molesticidade, momento de inércia, a derivada quarta de Vx menos a carga distribuída em função de x. A terceira aqui, ó, em função do cesariamento. E a segunda do momento. Então, a solução para qualquer uma dessas equações vai requerer o quê? Integrações, né, sucessivas até a gente chegar aqui, ó, no nosso Vzinho, que é a deflexão da nossa linha elástica. Bom, então a inclinação e deslocamento ali, ó, se a gente tem esse meu carregamento, ó, com W ou com a carga concentrada, terei as reações de apoio, né? Então, como eu tenho várias cargas ali atuando, a gente vai ter que escrever várias funções, certo? E para isso, né, a gente vai ter o que? São regiões, né, com algumas descontinuidades dentro ali de termos, né? Então eu tenho de A a B, eu tenho apenas essa carga W. Então aqui, ó, é um período apenas. De B a C, ó, eu não tenho nada, que vai da carga distribuída até a concentrada. E de C a D, uma outra, né, sem nada aqui, que vai de P até minha reação. Então eu posso pegar tudo da minha origem, ó, daqui, ó, até B considero x1, de B até C x2 e de C até D x3. Ou até mesmo começar ali, ó, apenas para essa determinada. Ó, x1 a partir do B, ó, é o x2, a partir aqui, ó, do D, né, voltando para facilitar para ser um ponto fixo, o x3, né, e assim a gente vai determinando cada um desses meus x, né, em função do momento. Bom, então, para que aquilo? Para a gente estar determinando quem que é o momento interno, quem que é a força cortante, quem que é a carga externa atuando nele, né? Então, da mesma forma, a deflexão é positiva, né, para cima, devido aqui à minha curvatura, e tendo essa minha deflexão positiva, esse meu ângulo θ, ele é positivo também. Mas se eu analiso aqui, ó, do lado direito, ele vai ser o quê? No sentido horário, né? Se eu analiso ele aqui, ó, do lado esquerdo, né, ele é positivo do meu sentido aqui, né? Agora aqui, ó, vai ser o horário, opa, e aqui é o anti-horário. Mas isso tudo, observa, isso é devido que, ó, a curvatura, ó, a concavidade está para cima, né? Então, por isso que ele tem que ser ali o positivo. Bom, deixa eu apagar aqui. Não quis apagar. Beleza. Então, ok, ó, a gente tem, devido a essa curvatura, a gente vai ter essa variação dV, aqui, ó, no meu eixo aqui da deflexão, o dx do meu elemento. E aqui, ó, na minha linha elástica, ele vai ter aqui essa inclinação ds. Então, se o meu dv sobre dx for muito pequeno, né, o comprimento horizontal original, ele é o que? Muito próximo ao arco gerado ali na nossa linha elástica, né? Então, o meu dz é aproximadamente dx. Se a gente pega aqui, ó, resolve por Pitágoras, né, ó, o dx, dv e aqui o ds. Então, ds é a raiz quadrada disso aqui. Tiro o dx para fora, né? Bota aqui, ó, aqui vai dar 1 e aqui dividindo por dx. Então, olha aqui que eu tenho aqui, ó, dv dx ao quadrado.
Então é algo muito pequeno. Então o meu ds é aproximadamente aqui o meu dx. E da mesma forma ali, né, quem que é a tangente de θ? Né, o meu ângulo θ aqui é o dv sobre dx, que é algo ali muito pequeno. Então o meu θ, quando a gente vai considerar, ela é o que? Aproximadamente a tangente do meu θ. Bom, então aqui algumas condições de contorno de continuidade, né, que a gente tem devido aos esforços, né? Então vamos avaliar alguns pontos devido cisalhamento, momento fletor, inclinação e deslocamento. Então observa, apoiado por rolete, ele não vai ter nenhuma deflexão porque está apoiado. E aqui permite rotação, né? Então o meu momento aqui, ó, é zero e a deflexão é zero. Mesma coisa que pino, né? Já agora, observa aqui, ó, na extremidade aqui engastada, a deflexão é zero. Só que aqui permite momento, assim como permite a força, né? Por isso que nenhuma aqui, ó, essas aqui não tem força, né? Só que aqui, ó, não permite o que? Inclinação, pois ele está engastado. Então, o meu θ na extremidade é zero. Já na parte central aqui, o meu rolete, eu só sei o que? A minha deflexão ele é zero. Mas posso ter ali, ó, o momento, assim como no pino. Uma extremidade livre, então aqui eu posso ter a inclinação, posso ter a deformação. O que eu não tenho, como por estar livre, é o esforço cortante aqui e o meu momento. Assim como no pino articulado eu também tenho ali o meu momento. Então, pessoal, como falamos, condição de contorno e continuidade, né? A gente vai levar em conta são esses valores. Olha aqui esse exemplo, eu tenho apoiado em A, C, e em B eu tenho essa carga P. Então, meu eixo X aqui, ó, tá essa distância A e B ao longo de X, né? Que é a distância, somando os dois, dá o comprimento total da minha viga. E para cima é o V. Então, observe que o meu X1, ele pegou de 0 até A. E o X2, ó, é de 0, ó, até o B. O X2 é para avaliar esse segundo termo e 1 para avaliar esse meu primeiro termo aqui, né? Que é aqui. Então, o que que eu sei, ó? A inclinação aqui, ó, do θ1, né? Se eu pego essa inclinação em A, eu vou avaliar pelo meu X1. Aqui, ó, em C, eu vou avaliar pelo meu X2, porque é diferente. O θ aqui, ó, é num sentido, devido à concavidade, e aqui para o outro lado, aqui é um outro aqui, θ. Então, observe, nesse ponto B, é quando eu estou trabalhando com esses dois, aí a gente consegue separar. Ó. O θ de 1 em A é igual ao θ de 2 em A, porque A é um ponto comum dos dois. Então, a inclinação é a mesma. Assim como a deflexão. Ó. O V1 em A é igual ao V2 de A, porque essa deflexão aqui, ó, nesse ponto que está aqui, ó, é o mesmo, porque é um ponto que os dois estão em conjunto. Beleza? Então, são essas aí, né, a parte de continuidade, né, onde você tem avaliando os outros dois pontos. Ou você pode ter também aqui, ó, diferente, né, o X1 começando para cá e o X2 começando para cá. Então, o meu X1 é de 0 a A e o X2 é de 0 a B. Então, da mesma coisa, nesse ponto aqui, ó, como é o comum, a inclinação é a mesma e a deflexão é a mesma. Então, a gente tem, ó, aqui, ó, a inclinação e aqui a deflexão. A deflexão é de V1 em A e o de V2 em B. A inclinação tem esse sinal negativo devido ao sentido, né? Como um aqui, né, vem do X2, o outro para o X1 não tem o mesmo sentido. Então, teve alteração ali do sentido dessa inclinação. Então, essas condições de contorno e continuidade são muito importantes. Como a gente vai trabalhar com integração, vai gerar constantes para a gente estar determinando quem são essas constantes. Então, olha aqui o nosso exemplo, né? A viga simplesmente apoiada suporta a carga triangular distribuída. Então, rolete, pino, né?
A carga aqui, ó, vem até aqui ao centro, né, que é o L sobre 2 do W0, essa minha carga distribuída. Então, o molaridade, momento de inércia é constante que ele me deu. Ele quer que determine a deflexão máxima. Então, né, a gente sabe como está aqui, ó, até formou aqui nessa parte central que tem, seria a nossa deflexão máxima. Então, primeira coisa, pessoal, é determinar as reações de apoio. Então, quem que é a reação de apoio? Quem que é aqui a nossa carga distribuída? W0 vai ser o que aqui, ó? Ela concentrada L sobre 2, né? Que aqui é um triângulo. Então, as reações de apoio, né, por simetria ali é quem? W0L sobre 4, dividindo ela ali por 2. Bom, como é simétrico, eu sei que eu só preciso analisar um lado, né? Preciso pegar só um lado, porque o outro lado vai ser igual. Até por isso, né, a gente consegue ver que esse carregamento aqui, a forma que vai ser, a nossa linha elástica, né? Esse ponto aqui é o de máximo. A deflexão máxima, né, é no centro, porque a inclinação da minha linha neutra, ela vai ser o que? 0. Vai estar na horizontal. Então, como a inclinação aqui está 0, é ali que eu tenho a minha, né, deflexão máxima. Então, a gente, para determinar, né, deflexão máxima, nós já vimos que a gente tem essas 4 equações, né, da carga, do cisalhamento e do momento. Bom, então, para conseguir aqui, ó, determinar a função m, né, deve ser a maneira mais fácil. Então, se eu achar da carga, eu vou ter que integrar. Se eu achar o do m direto, eu já posso jogar aqui depois, integro novamente. Então, olha só, função da carga distribuída, né? Então, como que eu tenho que estar buscando? Lembrando que sempre a gente vai trabalhar, isso aqui tem que ser em função de x, pessoal. Então, eu vou pegar um pedaço dele aqui, ó. Certo? Então, aqui não é o L todo, ele vem crescendo. Então, por semelhança de triângulo, aqui, ó, eu vou ter quem aqui, ó, vamos botar aqui, ó, que é um W, né? Esse meu W aqui em função de x, ele é quem? Esse meu W é em função de x, eu coloco ele sobre o comprimento, que vai ser o x, ó, W, e o comprimento que é o x, e o normal aqui é quem? É o W0, e o comprimento é quem? L sobre 2. Então, a gente tem essa relação, com isso eu consigo achar essa minha função, ó. O meu W aqui vai ser quem? Ó? O W vezes 2 dividido por L, vezes o x. Beleza? Essa é a função do W. Então, achei ele em função de x, eu posso vir o quê? Substituir aqui, ó, nessa minha equação. Mas também, só que se eu pego essa aqui, ó, pessoal, ele tá o quê? A quarta. Então, para eu achar a deflexão, eu vou ter que integrar isso aqui o quê? 4 vezes. Certo? Então, se eu acho o momento, é mais simples, né? Que eu preciso integrar aqui apenas 2 vezes. Então, vamos achar a função do momento. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A reação de apoio é essa. Peguei um pequeno elemento. Quem que é essa minha carga aqui? Ó? Opa, a gente já achou que é ele aqui, W2L, como é a área. Aqui vai ser o que? Vezes x dividido por 2. Então, 2 vai cortar o 2 e vai ser o quadrado, né? Esse aqui, ó, essa minha função de W, foi útil para eu chegar aqui, ó, e achar aqui para estar montando quem é essa minha carga concentrada. E com ela, eu consigo determinar quem é o momento fletor. Também poderia determinar quem? Quem é o esforço cisalhante. Mas se eu acho esforço cisalhante, eu teria que depois, para achar a deflexão, integrar 3 vezes. Então, vamos para ele aqui, que é quem? O WL4 vezes o x, menos o WX ao quadrado sobre L, vezes, aqui como é triângulo, né, ele está o que? A 1/3 dessa parte maior, então é x sobre 3, e o V está no ponto, não tem o momento. Então, resolvendo aqui, ó, essa é a nossa função do momento, né, nessa região de A até o centro, em função aqui do x. Bom, feito isso, agora eu vou pegar ele, ó, e vou jogar aqui, ó,
né? Então, como eu sei que o mol elasticidade vezes momento de inércia, a derivada segunda de V em relação a x é o momento de x, a gente tem o que? Essa equação. Bom, com essa equação, a gente vai o que? Integrar agora ela, os dois lados. Então, vou ter aí dv dx, vai ser aqui, ó, o WLx ao quadrado, né? Aqui, x ao quadrado, vem o 2 dividindo, fica 8. X ao cubo, então fica x à quarta, vem o quarto dividido, vem 12, e gera nossa constante C1. Integrando novamente, né? Então, ó, ao quadrado é o cubo, vem o 3, 24. Ao quadrado, então, é a quinta, vem o 5, 60. O C1 recebe o x e gera a nossa outra constante C2. Então, observa, nós temos duas constantes que a gente vai precisar determinar para a gente chegar aqui, ó, ter quem? A deflexão, certo? Para determinar. Então, a gente vai ter que utilizar quem? As condições de contorno para determinar quem são essas constantes. Então, eu sei como ele é apoiado dos dois lados. Quando ele vem, ó, vou botar aqui, ó, nesse meu ponto aqui, ó, eu tenho deflexão em A? Não, é zero. Então, quando o meu x é zero, a minha deflexão vai ser o quê? Zero. E em B? Mesma coisa. Então, se o meu x é zero, a minha, o quê? Ó? Deflexão é zero. E, opa, vou voltar aqui, ó. Em B também. Só que a gente não está trabalhando em B, a gente está trabalhando até esse ponto. Quando o meu x é L sobre 2, o que eu sei nesse ponto aqui, ó? Ela é o ponto de máximo. Então, a inclinação ali, ó, dessa tangente, ela é o que? Ela é zero. Então, como é o dv aqui que eu tenho, o meu dv dx aqui, ela vai ser o que? Zero, né? Que é um ponto ali de máximo. Então, ó, o meu x, quando for L sobre 2, né? O meu θ, que eu não tenho inclinação, que ele é zero, que é quem? O dv dx, ele é zero também. Então, agora eu vou pegar eles e vou substituir nessas equações para eu determinar quem é o C1, quem é o C2, já que eu conheço, ó, as variáveis, que é o x e que é aqui, ó, o dv dx, né? Que é o nosso θ. Então, se eu pego essa, ó, e coloco na segunda, ó, então, ó, x é zero, opa, x é zero e o v é zero. Então, o meu C2 é zero. Agora eu venho essa segunda e coloco aqui, ó, na primeira, aí eu sei que isso aqui é zero. Mas o meu x é quem? L sobre 2 e o outro x L sobre 2 e o C1. Então, eu tenho essa equação. Resolvendo ela, a gente acha o valor do C1. Então, agora, tendo C2 e C1, eu consigo achar, ó, as minhas duas equações aqui, né? Essa aqui, se eu quiser saber a inclinação, porque o dv dx é a mesma coisa que o meu θ, né? Nós já vimos lá atrás. E essa aqui, que é o v. Então, como esse problema ele quer a deflexão, então aqui, ó, o meu v de x, eu pego o meu C1 e substituo aqui, e o meu C2 substituo aqui, só que ele é zero. Então essa é a nossa equação. A gente sabe que a inclinação máxima, a deflexão máxima, é quando o meu x é o quê? L sobre 2, que é o meio, né? Ali devido a essa simetria e a carga, né, tá na parte central ali, a parte maior. Então, a deflexão máxima é quando o x é L sobre 2. Então, basta substituir o x por L sobre 2, que a gente encontra aqui, ó, quem é a nossa deflexão máxima, né? Então, ela é esse valor aqui, né, positivo aqui, ó, só que é para baixo essa nossa deflexão. Então, olha aqui um outro exemplo, né? Isso aqui agora a gente já não tem a simetria, né? Então, a viga simplesmente apoiada, submetida por uma força concentrada P, né? Que determine o que? O deslocamento máximo. Fala que o AI é constante.
Então, observa, de A até B, aonde está essa força P, ó, é 2A. E de B até C é A, né? Então, aqui até, ó, posso utilizar o X1 aqui, o X2 para o outro lado. Então, primeira coisa, pessoal, que eu tenho aqui é quem? Reação de apoio. Então, né, prendendo mecânica 1, somatório de força e momento igual a zero. Reação em A é P sobre 3. E, opa, aqui não é B, é a reação em C. Reação em C é 2P sobre 3. Né? Então, aqui ele me deu mesmo é o C. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó. A nossa linha elástica, ó, a gente sabe que vai ter, né, essa situação. Então, a gente tem duas coordenadas, a x1 e a de x2. Então, o x1 é para quando ele é o que? De 0 a 2a, e o x2 é quando ele é o que? De 2a até 3a. Né? Essa função de x2 eu não posso utilizar para esse meu primeiro passo aqui. Bom, então, a gente já viu, né, no anterior que o interessante é a gente achar um momento fletor para a gente colocar na nossa função e ter que integrar duas vezes apenas para chegar na deflexão. Então, como a gente já aprendeu aí em aulas anteriores, né, vamos determinar aqui, ó, nesse primeiro de A até B, quem que é esse nosso momento aqui fletor que a gente chamou M1. Então, nessa parte aqui, ó, a gente tem a reação P sobre 3, né, vindo aqui o X1. Então, eu vou ter o cisalhamento e o momento M1. Então, o M1 aqui é quem? É o P sobre 3 vezes X1. Esse é o momento. E agora a gente vai pegar de B para C. Né? De B para C, ó, tá aqui. Então, como o X2 está partindo daqui para cá, então a gente vai pegar isso tudo. Se eu botasse o X2 no outro sentido, eu poderia analisar pelo outro lado apenas. Então, o meu X2 aqui, ó, então eu vou ter o P sobre 2, o P, cisalhamento e o M2. Então, o M2 vai ser o quê? Ó? P sobre 3, X2. E esse aqui, negativo, né? Que o momento vai ser o mesmo desse. Então, passou para o outro lado, que é equilíbrio normal que a gente aprendeu em mecânica 1. Só que aqui ele vai ser quem? Ó? Quem que é essa distância aqui? É o X2, que é tudo, menos o 2A, né? Que é esse pedaço menor aqui. Então, ó, a gente tem esse momento ali e o outro momento daqui. Então, resolvendo, o M2 é essa nossa equação. Então, temos o momento aqui para o 1 e o momento para o 2. Então, pessoal, como a gente falou, vamos aqui, eu integro duas vezes, né, para a nossa equação aqui da curvatura aqui, né? Só que a gente vai aplicar o M1 e o M2 e integrar aqui duas vezes. Então, primeiro, a gente faz para a primeira parte, ó, que é quem? O X1, ele é o que? Ó, de 0 a 2A. Bom, então, ó, esse aqui é o meu M1, integrando, ó, vai dar o X1 ao quadrado sobre 6 mais C1, e integrando novamente, né, a gente vai ter P, aqui ó, vem ao cubo, 3 para cá, 18, C1x mais C2. Esse aqui é o da primeira parte de A até B. E agora, para o X2, que é o de 2A até 3A, que é esse termo de B até C, né? Então aqui vai entrar quem? Ó? Quem entrou aqui? O nosso M2. Bom, então ó, vamos integrar a primeira vez, né? A gente vai ter aqui ó, essa minha integração. Caso tenham dúvida, né? Só multiplico, mas isso aqui é uma constante, então ó, x2 ao quadrado dividido por 2, 3a x2, mais uma constante. Integrando novamente, x2 ao cubo dividido por 6, menos x2 ao quadrado, 3a dividido por 2, mais aqui ao cubo e o x3, x2 mais o c4. Bom, a gente tem aqui, observa, essas duas equações, essa e essa outra. Essa aqui é para eu medir a deflexão de A a B e essa aqui é para eu medir a deflexão de B a C, que são para essas situações. Só que eu preciso determinar agora quem que é o C1, quem que é o C2, quem que é o C3, quem que é o C4.
Então agora a gente consegue saber, ó. Aqui, ó, quando o meu x1 é 0, a minha deflexão em 1 é 0. Então o meu C2 vai ser 0, né? Se eu jogo aqui nessa equação, ó. Isso é 0, isso é 0, isso é 0. O meu C2 é 0. E agora eu sei também a outra extremidade, ó. Quando o meu x2 for 3A, o meu V2 é 0. Então, jogando lá na equação que a gente tem da deflexão, essa última aqui, ó. Opa! Essa aqui, ó. Então, ó, 0, 0, né? 0. Não, aqui não é 0. Aqui é L sobre 3A, 3A, 3A. Isso aqui que é o 0. Então, vou ter essas duas, ó. Que aí eu chego quem? Nessa equação. E a gente sabe agora, né, o que? A continuidade. Em B é o mesmo. É o mesmo que eu vou ter para esse lado, é o mesmo que eu tenho para o outro lado. Então, tanto a inclinação, ó, é igual, quando o x1 for igual ao x2, que é 2A, assim como a deflexão em B. A deflexão é igual quando o x1 for igual a x2, que é o 2A. Então a gente vai pegar aquelas duas equações, ó, e vamos igualar para essa primeira condição aqui. Ó. Igualei, ó, a deflexão de um com a deflexão do outro, certo? Aí a gente vai ter, ó, o C1 e o C3. Chega nessa função. E agora outra condição, né, que é o da deflexão. Então observa, como eu já tinha o C2 aqui que é 0, já até joguei ele aqui 0. Então essa aqui é da primeira e essa da segunda. Então a gente tem uma, duas, né, três, na verdade são 4 equações com 4 incógnitas. Só que uma já determina, então são 3 e 3. Então resolvendo, a gente vai determinar quem é o C1, quem é o C2, quem é o C3 e quem é o C4. Substituindo ele nas equações anteriores, para a primeira parte de AB, a gente vai ter essa aqui, ó, da inclinação, essa da deflexão. E de B a C, essa da inclinação e essa aqui da deflexão. Então, como ele quer o quê? A deflexão máxima, né? A gente sabe o que? A deflexão máxima, ela deve ocorrer entre A e B. Por quê? Porque ela é maior. Aquela minha seção é maior da carga, né? Deixa eu vir aqui para uma figura aqui, voltar um pouquinho. Ó, eu tenho essa minha carga. Se ela tivesse centralizada, eu saberia que aqui era o que? A máxima. Mas ela não está centralizada. Então, ó, isso aqui, ó, provavelmente não vai ser a máxima. A máxima vai ser algum ponto entre o A e o B. E como que eu vou determinar isso? Com essa função aqui, ó, né, a gente vai fazer o que? Essa primeira vai, né, achar aonde a derivada dessa função de deflexão é 0, aonde a inclinação dela é 0. Porque vai ser aonde a inclinação dela vai estar na horizontal. Oxe, avancei demais. Então, olha só, a deflexão máxima vai ocorrer em algum lugar, na região A e B, aonde a inclinação é nula. Isso ocorre porque não é simétrico, então não é tão simples de a gente estar vendo. Então, a equação 1 já é a equação que da inclinação, né? O meu dv dx. Então, o que a gente vai fazer? Vai igualar ela a 0. Então, pegamos aquela equação, igualamos aqui a 0, porque isso aqui é 0, já que a reta está na horizontal, a gente acha que o meu x1 é 1,633A. Essa aqui, ó, é o ponto aonde eu vou ter o quê? O meu ponto de máximo daquela minha linha elástica, né? Volta lá em cálculo 1, cálculo 2, vocês aprenderam lá, gráfico, né? O máximo, o mínimo, né? Ponto de máximo e mínimo. Então, é a mesma coisa que se aplica aqui. Então, ó, agora, como eu quero, a gente vem para essa equação 2, que é o da deflexão, e coloca o meu x1 nele aqui. Então, substituindo, a gente acha a deflexão máxima. O sinal é negativo, por quê? Porque a deflexão dele é para baixo.
certo? Então, pessoal, é isso aqui, né? Deflexão que a gente viu pelo método de integração direta. A gente parte das equações, procura achar um momento que é o mais fácil, que a gente só vai integrar ali duas vezes, né, para a gente achar a deflexão, né, ou uma ali para achar a inclinação.